Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula. Nós estamos aqui no livro de Primeiros Socorros, hoje na página 51, capítulo 11, hemorragia nasal. O que é a hemorragia nasal? Ela pode ser chamada de epístase ou rinorragia. A hemorragia nasal, ela é um sangramento pelo nariz. Isso pode acontecer por causa de um problema que pode ter no local, aqui no nariz, ou alguma desordem do seu organismo. Isso ocorre sem alguma causa aparente. E pode ser também devido à vasta vascularização que nós temos aqui nessa região. Também pela diminuição da pressão atmosférica, locais muito altos pode sangrar o nariz, alguma contusão, algum corpo estranho presente, alguma fratura do crânio, altas temperaturas, hipertensão também pode causar sangramento. E deve ser estancado o mais breve possível para evitar que perca muito sangue pelo nariz. Mas o que fazer nesses casos? Como socorrer uma vítima com hemorragia nasal? Primeiro, vamos tranquilizar a vítima. Depois a gente afrouxa as roupas para que não fique apertando aqui na região do tórax, na região do pescoço. Sente a vítima e eleve a sua cabeça. Não deixar a vítima assoar o nariz. Faça uma ligeira compressão por 3 minutos, por no mínimo 3 minutos, com o dedo sobre aqui a asa nasal, onde está saindo o sangramento. Sempre que for possível, coloque compressas frias no local. Caso a hemorragia não seja contida, o que fazer? Coloque um pedaço de gaze ou pano limpo dentro do nariz. E encaminhar a vítima, claro, para um atendimento específico, caso isso esteja ocorrendo constantemente. Precisa ser investigado o motivo desse sangramento nasal. Além disso, nós vamos aprender hoje sobre pressão arterial. O que é a pressão arterial? Bom, um médico grego chamado Herófilo, ele é o fundador da doutrina do pulso. O que é isso? Ele descreveu como que ocorre a nossa pulsação. E ele chamou de pressão alta, que é o número mais alto que a gente vê quando estamos aferindo uma pressão, a gente chama de sístole. E o valor menor, que é a pressão baixa, a gente chama de diástole. Então, a sístole é o valor maior que a pressão alta, a diástole é o valor menor que a pressão baixa. E os sons também que a gente escuta, porque quando estamos aferindo uma pressão com o aparelho manual, nós escutamos um som, e é através desse som que a gente consegue verificar o valor da pressão. Na primeira década do século XX, que começou a destacar a pressão arterial alta, que é a hipertensão. E hoje a gente usa métodos para aferir a pressão, como oscilométrico, auscultatório, perdão. E quando a gente fala sobre hipertensão, pressão arterial, né, ou pressão sanguínea, a pressão arterial ou a pressão sanguínea, ela refere à pressão que exerceu o sangue contra a parede da artéria. Então, essa pressão que a gente mede é a pressão que o sangue fez contra a parede da minha artéria. A pressão, ela pode ser alterada, aí depende do volume, né, de sangue e da espessura também, da frequência cardíaca e da elasticidade dos vasos, porque existe elasticidade nos vasos sanguíneos. Mas a hipertensão arterial sistêmica, ela é frequente nas doenças cardiovasculares. E qual que é o principal fator de risco disso? Que pode acontecer? Acidente vascular cerebral, também um infarto agudo do miocárdio e doença renal crônica
terminal. Então, por isso é muito importante estarmos atentos a essas patologias. Pode estar associado também a alterações funcionais, estruturais de alguns órgãos, como o coração, o encéfalo que fica aqui embaixo no nosso cérebro, como já vimos em anatomia, os rins e os vasos sanguíneos. Também pode acontecer alterações no nosso metabolismo também, devido à hipertensão arterial. Quando a hipertensão está junta, associada com outra doença, com outros fatores de risco, como a diabetes, a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, os níveis de pressão eles podem ser ainda maiores e aí podem causar lesões nos órgãos citados, mas de uma maneira mais grave. Mas qual é o valor correto, ideal, de uma pressão? A pressão arterial sistêmica teria que ser maior que 140 e a pressão arterial diastólica tem que ser até 90. Então, 14 por 9 ou 140 por 90. Essa seria a pressão ideal. Para adultos maiores de 18 anos, esse seria o valor ideal, 140 por 90. Para pacientes com 80 anos, qual que é o valor ideal? 150 por 90, ou 15 por 9, como falamos. Mas quais os principais fatores de risco para a hipertensão arterial? A idade é um grande fator de risco. A prevalência parecida entre ambos os sexos, mas geralmente ocorre com homens até 50 anos. A etnia também interfere, o excesso de peso interfere bastante, o sedentarismo, comer bastante sal, beber bastante álcool, fatores socioeconômicos, genéticos e a obesidade. Pacientes hipertensos, eles geralmente são assintomáticos. O que é isso? Eles não costumam dar sintomas, ter sintomas específicos, mas quando ocorre, o que sente? Dor no peito, dor de cabeça, tonturas, zumbido no ouvido, a visão meia turva. Isso pode ser sinal de uma pressão alterada, uma pressão alta. E aí, com a avaliação clínica médica específica, vai fazer um detalhamento da história clínica desse paciente, fazer alguns exames, como exame físico, uma avaliação laboratorial e alguns exames complementares para verificar o porquê dessa pressão alta e o que está acontecendo com o paciente. Quais são as principais recomendações para a gente prevenir que isso aconteça? Ter uma alimentação saudável, consumo controlado de sódio, consumo controlado de álcool, ingestão de potássio, evitar o sedentarismo, evitar o tabagismo, praticar então, né, se a gente evita o sedentarismo, vamos praticar atividade física e reduzir aí e controlar o seu peso. Mas qual medida que a gente tem que tomar na parte farmacológica da pressão arterial? Então, o objetivo disso é o tratamento da hipertensão arterial, seria a redução de uma morbidade e mortalidade causada por doenças cardiovasculares. Antihipertensivos, o que ele vai agir? Ele vai diminuir a pressão arterial. Eventos cardiovasculares fatais que podem vir a ocorrer ou até não fatais. Então, lembram-se que essa medicação deve ser prescrita apenas pelo médico. Não é porque alguém toma que fez bem que eu vou tomar também. Não, deve ser prescrita pelo médico. E aí, utilizando para o tratamento da hipertensão arterial, o medicamento correto de acordo com a sua causa, de acordo com o seu tratamento, com a sua patologia. Mas também existe a hipotensão arterial. Hipo é quando a pressão é mais baixa, ocorre uma descida significativa da pressão arterial. Geralmente 9 por 6, ou como a gente fala, 90 por 60. Algumas pessoas são extremamente saudáveis e têm normalmente uma pressão baixa já.
sem manifestar nenhum tipo de sinal. Mas quando acontece algum sintoma, quais são esses sintomas ou por que isso acontece? A pressão pode abaixar por causa de um medicamento, por causa de um desmaio, que a gente chama de síncope, de fraqueza, que a gente chama de lipotimia, hipotensão postural, neuropatia, diabetes também pode abaixar a minha pressão, hipovolemia, desidratação ou estar em jejum por um grande período. A pressão baixa é comum a gente ter alguns sintomas. Quais sintomas? Tontura, desmaio, alguma vertigem. O batimento cardíaco ele começa a acelerar ou ele fica um pouquinho irregular. Dá náusea, vômito, sente mais sede, a visão começa a ficar embaçada, sente fraqueza, alguma confusão, cansaço, em alguns casos a pele fica fria, pegajosa, a respiração ofegante, as fezes podem ficar mais escuras e pode até causar febre em casos muito baixos. Depende do tipo da hipotensão e da gravidade dos sinais, dos sintomas, é que é realizado o tratamento. Então, o médico pode recomendar que a pessoa que tem hipotensão faça o quê? Colocar mais sal na comida, ingerir mais água, interromper ou alterar algum medicamento que possa estar abaixando essa pressão. E também tomar medicamentos para tratar essa patologia, esse problema. Se tiver uma queda brusca da pressão arterial, o que nós podemos fazer? Deitar a pessoa numa posição confortável e eu elevo os pés dessa pessoa. Elevar os pés sendo que fique mais alto que a cabeça da pessoa. Ingire bastante líquido, mas em goles pequenos, porém bastante líquido. Se os sintomas continuarem, mesmo fazendo esse procedimento, por 15 minutos os sintomas ainda permanecem, essa pessoa tem que ser encaminhada ao médico especialista, ao pronto atendimento, para tratar a causa e verificar o que está acontecendo com essa pessoa. Ok, pessoal? Então, estudem e nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau!